Olá meninas, tudo bom com vocês? Chegamos até aqui. Sei que não foi fácil, aprendemos várias coisas, desenvolvemos, estamos aprendendo mais ainda. Meninas, então hoje nós vamos desenvolver outras partes do nosso projeto, que é as nossas habilidades e os nossos potenciais. Vamos aos nossos estudos? Não esqueça de dar o seu like e deixar o seu comentário aqui embaixo, tá? Um abraço, fiquem com Deus! Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro do nosso projeto Curadas para Curar e hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, como desenvolver a nossa potencialidade, os nossos potenciais. Todas nós temos áreas que podemos desenvolver, todas nós temos potenciais, só que na vida nós também passamos por fracassos, momentos de dificuldades. Só que muitas pessoas veem os fracassos como um momento para parar e desistir. Não, nós precisamos ver os fracassos como oportunidades da gente parar, avaliar e seguir em frente, não como uma perda definitiva. Hoje se fala muito de inteligência múltipla, que é algo muito bacana, uma visão muito legal, que o que ela trata? Que todos nós temos um potencial, temos uma área de conhecimento a ser desenvolvida, ou seja, todo mundo tem a capacidade de ser inteligente, de ser bom em algo que ele quer. Olha o que o dicionário informal diz pra gente sobre potencialidade. Potencialidade está muito relacionada à nossa capacidade que cada pessoa tem de desenvolver algo. Muitas pessoas já nascem prontas em algumas áreas, mas em outras áreas ela vai precisar trabalhar aquilo ao longo da vida para ser desenvolvido. O potencial também pode ser positivo ou negativo, ou seja, você pode cantar muito bem, já nascer com um grande potencial para cantar, mas ter muita dificuldade em matemática. Mas se você se dedicar um pouco, você pode ser um bom cantor e também ser bom na matemática. O potencial pode ser positivo ou negativo, ou seja, se você canta bem, você já nasceu com esse dom para cantar, então é algo que você é positivo, você já desenvolveu isso, mas você pode ser muito bom em cantar e ter muita dificuldade na matemática, mas se você estudar, se você se empenhar, você vai poder ser um bom cantor e uma boa pessoa também na matemática. Tudo precisa ser o quê? Trabalhado. Precisamos entender que ninguém nasce pronto. A grande dificuldade das pessoas é achar que elas já nascem prontas, que elas já têm que saber nascer sabendo fazer aquilo. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Então, tudo na nossa vida é um processo e é regado de acertos e também de erros. Vamos ao exemplo de Thomas Edison. Eu gosto muito dessa história, que retrata que quando um jornalista em uma das entrevistas na vida dele pergunta para ele se ele se sentia um homem frustrado, se ele se sentia um homem fracassado por ter falhado simplesmente 700 vezes. Sabe o que ele respondeu? Não, eu não me sinto fracassado. Eu aprendi 700 maneiras que existem na lâmpada para ela não acender. Ou seja, ele entendeu que aquele processo de errar as 700 vezes lhe permitiu acumular conhecimento e procurar o quê? Uma nova alternativa, novos meios para que aquela lâmpada pudesse gerar luz. Eu gosto muito de uma frase também da mentora desse projeto, Curadas para Curar, que diz que o fracasso, os momentos de erro da nossa vida são apenas uma vírgula, uma pausa para a gente reavaliar e seguir em frente. Então, meninas, eu quero muito que vocês, a partir daqui, nós já trabalhamos tantas áreas nas nossas vidas, tantas áreas já foram tratadas, curadas, já falamos de perdão, já falamos de relacionamento, quem nós somos em Deus, muitos temas nós já trabalhamos e agora nós estamos prontas para desenvolver o nosso potencial. Só que não adianta eu acreditar por você, você precisa entender que independente se você já fracassou em alguma área na sua vida, isso é só um detalhe. Você precisa transformar esse fracasso em conhecimento e gerar combustível para você crescer. Vamos falar um pouco, hoje nesse estudo, de 3 lugares que a Bíblia retrata para a gente que são extremamente hostis, lugares ruins
mas que são os lugares de grande desenvolvimento potencial para a nossa vida. O primeiro lugar que eu gostaria de citar é a caverna. O que a caverna traz para nós? A caverna é um lugar escuro, é um lugar úmido, é um lugar solitário. Ou seja, quando a gente vai para a caverna, a gente quer o quê? Quando uma pessoa procura caverna, ou você quer se esconder da chuva, ou você quer se esconder de alguém, você quer se manter o quê? Isolado. E sem querer ver a luz. Por quê? Porque a caverna é um lugar escuro. E a luz, o que a luz traz nas nossas vidas? Ela traz o conhecimento de nós mesmos. Ela traz a responsabilidade das coisas que a gente tem que fazer e enfrentar no dia a dia e que em alguns momentos da nossa vida a gente não quer enfrentar. Então nós procuramos a caverna. O profeta Elias, ele retrata muito bem, exemplifica muito bem isso que eu estou falando. Ele era um homem forte, ele era um homem de Deus que enfrentava todos os profetas, todo o reino inimigo com muita intrepidez. Só que quando se tratou da vida dele, mesmo ele sendo esse homem forte, ele teve medo. E ele teve medo e ele procurou a caverna para se esconder, porque ele temia contra a própria vida. Um homem que enfrentou um grande exército de profetas inimigos foi para a caverna porque estava com medo de uma mulher. Então, muitas vezes na nossa vida, tem situações que a gente passa por esses momentos e a gente quer procurar o quê? A caverna. Não que a caverna seja ruim, eu costumo dizer que em alguns momentos na nossa vida ela é necessária. Porém, a gente precisa entender que é um lugar úmido, é um lugar escuro, não é um lugar de moradia. É apenas um lugar para se passar, esconder por um tempo, avaliar e sair logo dali. Outro lugar muito hostil também que a palavra de Deus fala pra gente e que dá pra gente aprender também com esse tema é o vale. O vale é uma depressão cercada por desfiladeiros, ou seja, não é um lugar bom, é um lugar que representa luta, é um lugar que representa morte, principalmente no mundo antigo, quando nós lemos isso na palavra de Deus. O vale era habitado por homens maus, então o vale é um lugar que gera medo, insegurança naqueles que precisam passar por eles. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, que a palavra de Deus diz para nós, retrata muito bem essa visão. Davi, ele dá uma visão completamente diferente. Talvez se pedíssemos para outra pessoa retratar o vale, colocaria para nós, o vale é um lugar de medo, é um lugar de morte, é um lugar ruim. Mas olha o que Davi fala para a gente. Davi, ele fala que ele sabia que mesmo no vale, Deus estaria com ele, escondendo ele da morte. Por quê? Davi muitas vezes teve que proteger as suas ovelhas no vale. Ele sabia muito bem a importância do cajado na vida das ovelhas, então ele sabia como ele protegia, o que ele fazia naqueles momentos de dificuldade. Então, ele dá uma outra perspectiva para o vale. Ele não fala que o vale era um lugar de medo, e sim um lugar que mesmo a gente tendo medo, a gente pode confiar e ter a proteção de Deus. E outro lugar também muito hostil que a palavra de Deus traz para nós e que dá para a gente aprender de uma forma bem legal, e é muito difícil, é o deserto. Nossa, só da gente pensar em deserto, a gente já pensa o quê? Em calor. O deserto é um lugar difícil, um lugar onde durante o dia o sol é extremamente quente e à noite é um frio intenso também. Como pode o mesmo lugar de dia e de noite ter realidades tão diferentes? É uma terra muito seca, falta água, falta alimento, porque com uma geografia assim não é qualquer tipo de plantação que dá. E é um lugar também com muitos animais perigosos. No deserto, a nossa visão ela é limitada. O forte sol gera uma luminosidade muito grande que não permite a gente enxergar muito longe. E o que também tem no deserto? Nós temos animais perigosos, animais como chacais, que são extremamente terríveis, que comem a sua presa viva, ou seja, não espera nem morrer para poder comer. Eles já vão comendo a presa viva, a presa andando. Quantos fracassos, meninas, em nossas vidas podem vir representados por esses lugares que eu falei? Quantas situações nós já passamos nas nossas vidas que podem vir representadas pela caverna, que podem vir representadas pelo deserto, que podem vir representadas pelo vale. Eu não sei por onde você já passou
ou por onde você está passando. Mas o que nos muda é a maneira de ver as coisas, a maneira de nós enfrentarmos esses lugares. Eu gostaria de, nesse estudo, dar um exemplo meu. Eu gosto muito de trabalhar com exemplo, porque eu acho que faz a gente entender as coisas melhor. Quando eu comecei a minha carreira de manicure, eu não tinha experiência. Eu sabia muito pouco. Eu sabia de fazer a unha das pessoas da minha casa, dos meus familiares, e eu não sabia muito. E apareceu uma oportunidade para eu estar trabalhando num grande salão, e eu encarei, com medo, eu estava com medo, mas eu encarei. E durante um bom tempo, meninas, um período muito longo mesmo, um período longo de meses, eu fiquei ali, sentada na recepção, como eu estou aqui falando para vocês, apenas observando e recebendo muitos nãos, muitos nãos. Por quê? As pessoas não me conheciam, não conheciam o meu trabalho, mesmo a dona do salão incentivando, eu fazia a unha dela, ela falava que com as pessoas que eu estava trabalhando direito, mas as pessoas não me conheciam. E muitas vezes eu saía de casa, eu pagava, né, a passagem de ida e volta e pagava o meu almoço lá também. E vim embora para casa sem ter ganhado nada. Ou seja, eu estava pagando para trabalhar, não é verdade? E isso foi durante um tempo. Só que eu confesso para vocês que às vezes eu parava, eu abaixava minha cabeça, eu ficava triste, porque é ruim você querer prestar um serviço, você precisar trabalhar. E isso surgiu num tempo da minha vida que eu estava realmente precisando ganhar dinheiro, sabe? Eu estava num momento financeiro muito difícil e eu já não podia mais trabalhar como técnica de segurança, que é um projeto, um ciclo que já tinha se encerrado na minha vida, e eu precisava recomeçar. E o que eu tinha nas mãos era exatamente isso que eu sabia fazer, só que eu não tinha experiência. Então, meninas, cada não daquele que eu ouvi, eu aproveitei. Eu peguei cada um daqueles não. Cada dia que eu fiquei sentada na recepção daquele salão, conversando com um, conversando com o outro, observando o que as outras meninas que já tinham prática estavam fazendo, aquilo me fez crescer. E hoje eu não sou a melhor manicure do mundo, não posso ter essa ganância de falar isso, mas eu não deixo a desejar para ninguém. Eu tenho essa segurança para falar com vocês hoje. E daí só foi crescendo outras oportunidades, outros cursos eu fui fazendo. Então, meninas, nas nossas vidas a gente passa por momentos muito difíceis, momentos de caverna, momentos de vale, mas a gente precisa ter um pouco de resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade que todo ser humano, se ele quiser, tem de transformar o que é ruim em combustível de algo muito bom lá na frente. Então, meninas, todas nós somos iguais, todas somos inteligentes. Tira isso da sua cabeça que você não sabe, que você é burra. Nossa, eu não gosto dessa palavra. Essa palavra é uma palavra muito hostil, muito grosseira. Não, nós não somos. Nós somos inteligentes, nós temos a mente de Cristo. Eu lembro, pegando o meu exemplo mesmo, quantas vezes naquela recepção, quantas unhas eu peguei para fazer e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia porque era uma particularidade nova e eu fechava meus olhos e eu falava: Deus, eu tenho a sua mente, Senhor, eu tenho a sua mente, então me dá inteligência para que eu consiga fazer esse trabalho. Então a gente precisa enfrentar os nossos desafios, mas precisamos entender, outra coisa que eu costumo falar muito nas minhas conversas, é que tudo começa pequeno e com muito planejamento. Nada começa grande. Às vezes vemos pessoas que são muito bem-sucedidas, a gente quer até ter a vida, o padrão que essa pessoa tem, mas a gente nunca parou para ouvir a história dela, que ela começou pequena, que ela começou lá atrás. Lembra de Thomas Edison? Errou 700 vezes. Então a vida da gente é assim. Então nesse estudo eu quero encorajá-las. Eu quero realmente fazer com que vocês pensem um pouco, com que vocês reflitam. Os fracassos, as dificuldades, é apenas uma parada para você tomar fôlego do lugar que você está e seguir em frente e avançar.
Independente do lugar hostil que a vida te colocar, a vida me colocou em muitos lugares hostil. Eu dei só um exemplo aqui, que esse foi bem tranquilo, da recepção de um salão, mas eu já fui para muitos lugares muito mais hostis e que eu precisei enfrentar os meus medos, precisei enfrentar a umidade daquele lugar, a escuridão daquele lugar e entender que em Deus eu tenho capacidade para avançar. Eu só precisava de planejamento e de acreditar em mim mesmo e de bastante estudo, de bastante perseverança, porque muitas vezes a gente vê pessoas que querem as coisas muito grandes, querem as coisas muito fáceis, mas sem ter passado por aqui, ó, pelo pequeno. Então, meninas, que vocês se sintam encorajadas. Eu espero mesmo que até aqui, nessa parte que nós já estamos no nosso encontro, vocês se sintam empenhadas em desenvolver as suas habilidades. Eu não sei se você tem medo de dirigir, eu não sei se você tem medo de abrir o seu negócio, eu não sei o medo que você tem, eu não sei o que te levou para a caverna, mas faça como eu. Pare, pensa, reflita, cada não que você receber, você pensa por que você recebeu. Opa, esse não, ele não é um decreto para mim, ele é apenas uma oportunidade para eu seguir em frente, para eu me reavaliar, para eu me reinventar. Olha só o que a pandemia tem trago para nós, não é isso? Nós estamos enfrentando nossos medos, nos reinventando de formas que a gente nunca imaginou. Então siga em frente, porque a grande dificuldade das pessoas hoje é o quê? É achar que caverna, vale e deserto é lugar de moradia. Não, são lugares apenas de passagem. A gente precisa aprender e logo sair deles. Hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo encontro. Olá, meu nome é Flávia Ribeiro, eu sou psicóloga e quero falar para vocês hoje sobre luto. Você sabe o que é luto? Então, luto é a nossa reação psicológica quando nós perdemos algo ou alguém muito significativo para nós. Todos nós já passamos ou vamos passar por um estado de luto na vida, porque na verdade o luto está muito relacionado ao amor. Então, se nós amamos, em algum momento nós vamos sentir dor. Por quê? A vida, ela não é linear. E aí vamos pensar bem, a vida ela é uma montanha russa e uma coisa que nós temos certeza é que nós perderemos pessoas significativas, perderemos coisas significativas e por ter amor a essas coisas ou pessoas ou por dedicar tempo a isso, nós vamos sentir o chamado luto. Quando perdemos alguém com tanta importância para nós, nós sentimos essa dor. Né? E aí quando eu falo sobre coisas, não é só uma questão de coisas materiais, mas pensa bem comigo, quando nós perdemos uma pessoa amada, né, nós sentimos dor, nós sentimos tristeza. E Clus Ross, né, é uma autora britânica, ela fala sobre os 5 estágios do luto. E aí o primeiro dele é a negação. Por quê? Quando nós sofremos uma perda, nós queremos negar e fugir daquele acontecimento. Nós não queremos nos deparar com a realidade que está à nossa frente. E isso não acontece simplesmente quando perdemos alguém, mas quando perdemos o emprego, quando o casamento acabou, quando a vida se foi. Né? E aí, a primeira situação é a negação. Após a negação, o que nós perdemos também? Né? Nós não perdemos, nós sentimos raiva. Raiva por quê? Por que eu? Nós questionamos por que eu? Por que eu tive que perder aquela pessoa? Por que eu tive que perder o emprego? Por que eu tive que perder a minha situação de estabilidade? E essa raiva também faz parte desse processo. Depois nós entramos num processo de barganha ou negociação. O que é isso? Nós fazemos promessas, né? Ah, se tal pessoa viesse, se tal pessoa estivesse aqui, se tal pessoa estivesse vivendo esse momento comigo, como eu seria, como eu estaria, como ela seria. E aí o quarto estágio, eu falo para vocês que é a depressão.
que é um momento onde a gente se permite chorar e se permite realmente sentir aquela dor. E aí não é uma depressão em si como doença, é um estado depressivo em que nós estamos por causa dessa perda. E aí o quinto estágio é a aceitação. E aí eu queria dizer para vocês, quantos nós andamos muitas vezes nesse processo de luto, de perdas tão significativas para nós? Eu quero dizer para você que cada um de nós, na nossa individualidade, na nossa maneira de ver e enxergar a vida, temos a nossa própria maneira de passar pelo luto. Mas o que nós precisamos entender é que o luto é um processo, precisa ser vivido, precisa ser chorado, precisa ser sentido. Então, nesse momento tão difícil, se você perdeu alguém querido, se você perdeu um emprego, se você perdeu algo tão importante na sua vida, se permita passar por esse processo, se permita vivenciar esse luto, porque o luto também precisa chegar ao fim, ele precisa terminar. Nós passamos pelo processo de luto. Então, eu te convido, faça uma reflexão do que você está vivendo no seu momento, qual é o momento de vida que você está e se você já passou por esse processo ou está dentro desse processo. Pare, se escute, saiba que você é ser humano, saiba que você pode chorar, saiba que você pode contar também com pessoas para te acolher nesse momento de luto. O processo de luto, ele é necessário, então viva, mas passe por ele, ok? E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco, nós queremos te ajudar, nós queremos te entender. Então, entre em contato conosco.